soyo ngonga réveil nanga kobeta mokolo nini ebongo livre ya vie nanga ekomi na page nini papa bibo nanga ekotoboka mokolo nini yesu yo nzambo yo nzamba pasteur Flori Mpangi imayo nzambo yo nzamba pasteur Coutinho Fernando imayo nzambo yo nzamba pasteur Sonika Fluta imayo nzambo yo nzamba pasteur Shadrach Mubanga imayo nzambo yo apôtre Mutombole papa ngaye nzamba pasteur Ogina Mangebu papa bana yo nzambo yo okosaka teima yo nzambo yo olobaka solo pape yo nzambo yo yo nzambo yo imayo nzambo yo papa yo lobaki okosala papa
prière dans Bisso, Pasteur Serge. Ça là toujours un titre de prière. Mais merci pour la grâce et l'opportunité que je suis dans pourquoi Oyo. Seigneur, merci pour la moment Oyo. Pourquoi oui, grâce na yo ezali longo na biso. Tondimi ke tokende pamboli na biso na pokwa lelo. Nzambe mitema nyonso eza prepare mpona koyoka yo. C'est toi, Seigneur. Que ta puissance. Amen. Topepi maboko mibale na bato baza libanda. Soki na posa kozali pamboli pepa pezanga. Gloire à Deus. Loba gloire à Deus. Est-ce que toi na posa koyembali pamboli ya papa? Toi na posa koyembali pamboli ya papa? Nalingi na pinga papa na biso général. Kopusana na ye awa. C'est déjà une grande bénédiction pour ta vie. Alors, mfongola motema nde mofungoli maboko na yo. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que toza na esengo ya koyemba moto na Nzambe? Lipamboli euta ya mosika eyaka na elengi mpe ekitisa na motema. Kotala RT kola presete lipamboli no nde eye. Pepala maboko likolo. Sala geste ya gloire. Tango tozobenga papa na biso général. Tozobeta maboko milongo na kombo na Yesu. Merci, veuillez vous asseoir. Obrigado por entrar no nosso assento. Nous allons exprimer notre foi par une louange d'acclamation. Vamos exprimir a nossa voz em louvor, em sentido de aclamação forte. La Bible dit il siège dans les acclamations des saints. Diz a Bíblia, ele assenta no louvor do meio dos seus santos. Acclamons pour approcher la présence du Saint-Esprit. Acclamai para aproximar a presença do Espírito Santo. Nous disons merci. Digamos obrigado. Merci au pasteur pour ce privilège. Obrigado ao pastor por esse privilégio. Merci surtout de m'avoir cédé le pupitre des vérités pour établir et prêcher la parole de Dieu. Obrigado por ter sido estabelecido ministro de anunciar a verdade da palavra de Deus. Merci mes sœurs qui ont pu interpréter la sœur Marie. Obrigado às irmãs que tiveram a interpretar a irmã Maria. Et merci le patriarche Kabongo. Obrigado patriarca Kabongo. Il garde encore sa voix. Eu vim louvar a sua voz. Amen. Que Dieu vous bénisse davantage. Que Deus abençoe muito mais. Attendez-vous à recevoir un grand miracle de la part de Dieu. Esperai receber grande milagre da parte de Deus. Si tu as la Bible, se tens a tua Bíblia, ouvre ta Bible dans les livres de Proverbes. Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios. Et suivez-moi avec une attention soutenue. Siga-me atentamente sustentada. Nous sommes dans les livres de Proverbes au chapitre 25, le verset 25. Estamos no livro de Provérbios, capítulo 25, e no seu verso 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Como as águas frias
para a alma cansada, tais são as boas novas da terra remeto. La bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine, c'est comme une eau fraîche pour une personne qui est fatiguée. As boas novas que vêm distante é como água fresca para a alma cansada. Je crois que le Saint-Esprit va restaurer quelqu'un. Eu sei que o Espírito Santo vai restaurar alguém. Je crois que le Saint-Esprit va régénérer quelqu'un. Eu sei que o Espírito Santo vai regenerar alguém. Et je suis en train de croire que le Saint-Esprit va bénir quelqu'un ce soir. Estou crendo que o Espírito Santo vai abençoar alguém nesta tarde. Bien-aimés, vous savez qu'il y a deux grandes alliances. Meus amados, sabem que temos duas alianças. L'ancienne alliance qui est l'ombre et la nouvelle alliance qui est la réalité. Antiga aliança que é a sombra das coisas vinduras e a nova aliança, Novo Testamento que é a nova aliança das coisas que vivemos. L'ancienne alliance est une alliance de vie. Antiga aliança é algo de vida. C'est une alliance de paix. É aliança de paz. Une alliance de joie. Aliança de alegria. Une alliance de bénédiction au-delà de toute mesure. Uma aliança de bênção de toda grandiosa medida. Une alliance de haute protection divine. Uma aliança de unção divina. Une alliance d'appartenance à Dieu. Uma aliança de pertenência de Deus. Et cette alliance basée sur la loi, E essa aliança de Deus baseada sobre a lei, sur le jugement sobre o julgamento, et sur la condamnation. sobre Cette alliance est basée sur la loi, a lei, sur le jugement sobre o julgamento, et sur la condamnation. sobre a condenação. Le signe de cette alliance était la circoncision. A sinais dessa aliança é pela circuncisão. Dans cette alliance, Dieu est le Dieu d'Israël. Nesta aliança, Deus é Deus de Israel, Il est le Dieu d'Abraham, é Deus de Abraão, le Dieu d'Isaac Deus de Isaac et le Dieu de Jacob. e Deus de Jacó. Cette alliance était conditionnée. Esta aliança foi condicionada. Dieu mettra devant eux la vie et la mort, Deus pôs diante a vida e a morte, le bien et le mal, o bem e o mal, la bénédiction et la malédiction. a bênção e a maldição. Et le croyant ou les Israélites devaient choisir de marcher dans l'obéissance pour vivre la bénédiction de Dieu. As graças e a plenitude de Deus. Ce qui veut dire que Quer dizer que l'homme lui-même avait le choix. o homem, ela mesmo teve a escolha. Il était le directeur de sa vie. Foi o diretor da sua própria vida. Quelqu'un peut me dire Amen. Et nous voyons la nouvelle alliance. E notamos a nova aliança. La nouvelle alliance a les mêmes clauses, A nova aliança tem a mesma causa, mais c'est une alliance pour vie éternelle, mas uma aliança de vida eterna, une alliance pour paix, uma aliança de paz, une alliance de joie, uma aliança de alegria, une alliance de bénédiction au-delà de toute mesure, uma aliança de bênção acima de toda, une alliance de haute protection divine, uma aliança de uma alta proteção une divina, alliance d'appartenance à Dieu, uma aliança da pertenência de Deus, une alliance pour servir Dieu. uma aliança para servir a Deus. Mais cette alliance est basée Esta aliança é baseada sur la foi, sobre a fé, sur la justification sobre a justificação et sur la grâce. e sobre a graça. Pacto que Deus fez com o homem ou a humanidade. Et notre alliance, par le sang de Jésus-Christ. A nossa aliança consiste na pessoa de Cristo C'est pour Jesus. cela, en tant que prédicateur de l'évangile, E sendo pregador do Evangelho nous sommes les animateurs de cette alliance. de Cristo, o que causa naquelas que creem Dans la nouvelle alliance, na nova aliança? Dieu est notre Père. Deus é o nosso Pai. Nous sommes ses enfants. Somos seus filhos. Nous sommes les enfants d'Abraham. Somos filhos de Abraão. Nous sommes les héritiers de tout
toutes les promesses de Dieu. Somos herdeiros de toda a promessa de Nous sommes Deus. les co-héritiers avec Christ. Somos co-herdeiros com Cristo. Et Dieu a fait de notre corps sa mère. Cristo tem feito no nosso corpo. Dieu, il a fait de notre corps sa demeure. Deus fez do nosso corpo a sua morada. La Bible déclare, notre corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. Diz a Bíblia que nosso corpo é a morada do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Le plus grand miracle de la nouvelle alliance, O grande milagre da nova aliança, le salut est individuel a salvação é individual. et Jésus-Christ habite dans nos cœurs par la foi. Jesus Cristo habita no meu coração pela fé. L'apôtre dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Apóstolo Paulo disse que se eu que vivo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Christ est ma vie. Cristo é a minha vida. Le signe de cette alliance, c'est le Saint-Esprit. O sinal dessa aliança é o Espírito Santo. Alors Dieu a établi aussi des sacerdoces. Deus estabeleceu dois sacerdócios. Les sacerdoces lévitiques, c'est l'ordre d'Aaron, Levítico junto de Arão, aliás. et les sacerdoces royales selon l'ordre du Saint-Esprit. Sacerdócio real segundo a ordem do Espírito Santo. Le message de ce choix, A mensagem dessa escolha. l'importance des ministres de l'Évangile. A importância do ministro do Evangelho. Parce que le sacerdoce, c'est la dignité de prêtre ou de ministre de l'Évangile. Para o sacerdócio é de ser padres ou bispos, ministros ou sacerdotes na obra de Deus. Non. Le sacerdoce, c'est la dignité de prêtre ou de ministre de l'Évangile. É a dignidade de ser ministros no sacerdócio de Deus. O sacerdócio. Je parle lentement. Okay. Quand on parle de sacerdoce, Quando falamos de sacerdócio, d'abord c'est la dignité de ministre de l'Évangile ou de prêtre, sa dignité. falamos da dignidade de ser ministros no sacerdócio. Non. Não. Sacerdócio, a dignidade de ser padre. Ok, ministro, está certo, obrigado. Obrigado, apóstolo. Obrigado, apóstolo. Qui peut m'aider? Alguém pode ajudar? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Suivez-moi parce qu'aujourd'hui j'aimerais que vous puissiez vivre le miracle. Bonsoir. E segue bem porque hoje queria que você possa viver os milagres. Je dis le sacerdoce, Eu digo sacerdócio, ça veut dire la dignité de ministre de l'évangile quer dizer que é a dignidade do ministro do Evangelho ou d'un prêtre. ou de um sacerdócio. C'est ça les sacerdoces. Isso que nós chamamos o sacerdócio. C'est pour cela Dieu frappe tout ce qui touche à la dignité de ministre. É por isso que Deus toca todas as pessoas que pode tocar na dignidade do ministro. Et depuis l'Ancien Testament, il dira, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Desde o Antigo Testamento a Bíblia fala, não toca no meu servo e não faz mal ao ministro do Evangelho. Et la dignité aussi, le sacerdoce, c'est aussi la fonction de ministre. O sacerdócio é também a função do ministro. Et dans sa fonction, il a le droit et il a le devoir. Na sua função tem os direitos e tem os deveres. Alors, pour être béni sur la terre, E para ser abençoado aqui na terra, vous devez savoir la relation que vous avez avec le ministre. você tem que saber qual é a relação que tu tens com o ministro. Dieu a sa part de responsabilité. E Deus tem a sua parte da responsabilidade. Les ministres ont leur part de E responsabilité. também os ministros têm a sua parte. Il y a des choses que les anges seuls peuvent faire, E tem coisas que os anjos somente poderão fazer. sous l'ordre du Saint-Esprit qui est Dieu.
E sobre a ordem do Espírito Santo que é Deus. Et il y a des choses que seuls les hommes que Dieu a oint peuvent faire. E tem também coisas que somente as pessoas que Deus ungiu poderão fazer. Si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, il va vivre son miracle. Se alguém está a ouvir-me, vai viver o seu milagre. C'est pour cela, suivez-moi avec une attention soutenue. E por favor, acompanhe-me com uma atenção sustentada. Regardez bien. L'eunuque éthiopien, il était avec l'évangéliste Philippe. Esse homem ministro etiopiano estava com o evangelista Filipe. Il était en train de lire la portion de l'évangile. Ele estava a ler a porção do evangelho. Mais le Saint-Esprit ne lui a pas enseigné la parole. Mas o Espírito Santo não ensinou-lhe a palavra de Deus. Est-ce que vous me suivez très bien? Será que estava acompanhando bem? L'ange de Dieu n'est pas descendu pour lui parler de Christ. O anjo de Deus não desceu para falar com ele acerca do Cristo. Mais l'ange est allé voir le ministre de Dieu. Mas o anjo foi ver o ministro de Deus. Il dit, va dans tel endroit, Ele disse que vá no tal lugar, dans telle adresse. no tal endereço. Parce que c'est le ministre qui a la charge de porter l'évangile. Porque o ministro que tem a carga de levar o evangelho. Et quand le ministre est arrivé à cet endroit, E quando o ministro chegou naquele lugar, le Saint-Esprit lui dit, approche-toi de ces chars. o Espírito Santo disse que aproxima-se desse cavalo. Et il a commencé à interpréter la Bible, à parler de Jésus à cet homme. Ele começou a interpretar a Bíblia falando para esta pessoa de Jesus. Le plus grand secret sur la terre, O grande segredo aqui na terra c'est de comprendre que les ministres sont les canaux de votre bénédiction. é entender que os ministros são os canais para a vossa bênção. Et la relation que vous avez avec le ministre, A relação que tu tens com o ministro c'est cette relation qui entraînera la bénédiction. é esta relação que vai levar consigo as bênçãos. La Bible dit, A Bíblia diz: confiez-vous à l'Éternel, confiai-vos ao Eterno, vous serez affermis. Serai fortalecido. Ça veut dire quoi? O que quer dizer? Vous aurez le courage, Tu terás a coragem, vous aurez l'audace, tu terás a ousadia, vous aurez la détermination, tu terás a vous determinação, aurez la persévérance, tu terás a vous perseverança, aurez la patience, tu terás a paciência. vous aurez une croyance et l'économie de la foi affermie. Tu terás uma crença e uma economia de uma fé fortalecida. Mais la Bible dit, confiez-vous à ses serviteurs. A Bíblia diz que confiei-vos aos seus servos, Les prophètes, os profetas, vous réussirez. e tu terás êxito, sucesso. Qui veut réussir dans sa vie Quem aujourd'hui? quer ter sucesso ou êxito na sua vida? Merci. Obrigado. C'est confier à quelqu'un, E confiar uma pessoa, c'est lui faire confiance totalement. isso é fazer confiança na totalidade. C'est confier à quelqu'un, E confiar uma pessoa c'est se soumettre à cette personne. é ser submetido a esta pessoa. C'est confier à quelqu'un, Confiar numa pessoa, c'est obéir à cette personne. obedecer esta pessoa. C'est confier à quelqu'un, Confiar numa pessoa c'est lui dire toute la vérité et accepter les instructions qu'il vous donne. e falar com ele todas as verdades e receber todas as instruções que ele dá. C'est confier à quelqu'un, Confiar numa pessoa c'est l'aimer. é amar esta pessoa. Si tu n'aimes pas le prédicateur, Se você não ama o pregador, son onction ne servira pas dans ta vie. amém, a sua unção não vai servir na sua vida. Si tu ne considères pas le Se prédicateur, você não considera o pregador, son Dieu ne te bénira pas. o seu Deus não vai abençoar-te. C'est comme à l'école. É como na escola. La plupart des professeurs de mathématiques ont rendu les mathématiques difficiles Há muitos professores de matemática tornaram a matemática muito difícil. et la plupart des gens n'ont pas aimé les professeurs de mathématiques E muita gente não amou o professor et la plupart des gens ont changé la section. e muita gente mudou de disciplina. Même parmi nous ici, Mesmo entre nós aqui, si nous voulons vraiment réfléchir bien, se queremos refletir bem, nous avons une carence en mathématiques. e temos uma carência na matemática. Je n'ai pas aimé les professeurs de E mathématiques. não amei o professor de matemática. Je ne connais rien en mathématiques, je suis E não nul. sei nada na matemática. Mais j'avais un très bon professeur d'anglais. Mas eu tinha um bom professor de inglês. Il a suscité en moi l'espoir.
Ele suscitou a minha esperança. Je peux vous dire même, je parle mieux l'anglais que le français. Eu falo melhor inglês do que o francês. Parce que j'aimais mon professeur. Porque amei meu professor. M'a facilité la tâche. Ele facilitou a tarefa. Et j'ai aimé cette langue. Eu amei esta língua. Si tu aimes le prédicateur, Se você amar o pregador, tu vivras son onction. tu viverás a sua unção. La Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de. A Bíblia diz que alguém que vai receber profeta na qualidade de. Parce que c'est la voie que Dieu passe pour te bénir. É o canal que Deus passa para te abençoar. Et c'est maintenant, j'aimerais te dire quelque chose qui va t'aider dans le ministère et dans la vie. E agora eu quero te falar uma coisa que vai te ajudar no ministério e na vida. Mon message est court, le message de ce soir. A minha mensagem nesta noite C'est les 3 choses qu'on peut faire pour vivre le miracle. as 3 coisas que podemos fazer para viver milagres. Les 3 actes de foi. Os 3 atos da fé. Dans la Bible, Na Bíblia, il y a les actes de foi qu'un chrétien peut poser, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. e temos os atos da fé que cristão pode fazer no Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento. Premier acte de foi, O primeiro acto da fé c'est le jeûne et prière. é o jejum e orações. Amen. Amém. La plupart des gens admirent ma vie. Muita gente admira a minha vida. La plupart des gens admirent mon ministère. Muita gente admira o meu ministério. Mais je n'ai pas un secret. E não tem segredo. Je pose seulement les actes de foi. À chaque moment, je vais m'engager dans une action. Je passe dans une vie de jeûne et de prière. Eu passo numa vida de oração e jejum antes de ter engajamento. Ministre de Dieu, enfant de Dieu. Ministro de Deus, filho de Si Deus. tu veux sortir de l'ordinaire et entrer dans l'extraordinaire, Se você quer sair de ser uma pessoa ordinária para ser uma pessoa extraordinária, une vie de estar à parte com Deus, passer tes moments à jeûner et à prier, passa um momento a jejuar e a orar. et vous allez voir que votre relation va changer avec Dieu. E tu vai notar que a sua relação vai mudar com Deus, Parce que le jeûne et prière, porque o jejum e a oração c'est un acte de foi é um ato da fé qui permet que la main puissante de Dieu, la main puissante de Dieu puisse agir dans votre vie. que faz com que a mão poderosa de Deus possa agir na sua vida. Une église qui jeûne, c'est une église forte. Uma igreja que está a jejuar é uma igreja poderosa. Le ministre de Dieu qui jeûne, c'est un ministre de Dieu qui va percer. O ministro de Deus que está a jejuar é o ministro de Deus que vai perfurar. Le jeûne sincère fait que l'impossible devient possible dans O notre gesto vie. sincero faz que o impossível torna-se possível. Ce que Dieu pouvait le faire dans 10 ans, il peut le faire maintenant là. Aquilo que Deus poderá fazer em 10 anos, vai fazer agora. C'est pour cela. É por isso. Parce que les gens sont étonnés de voir que quand je vais au stade, le stade est rempli, ça déborde. A senhora admira quando vão no estádio, o estádio está com muita gente e as pessoas estão fora do estádio. Les gens sont surpris de voir le miracle que Dieu opère. As pessoas estão espanto de notar os milagres que Deus opera. C'est une vie de consécration dans le jeûne et prière. É uma vida de consagração no jejum e oração. C'est le temps dans la prière. E passar o tempo na Je oração. suis en train de dire à tous ceux qui sont ici, Eu estou dizendo a todos que estão aqui, est-ce que tu veux percer dans ta vie você quer perfurar na sua vida, en dehors de la grâce que tu as? além da graça que tu tens, Tu dois jeûner. tu deves jejuar. Jésus-Christ lui-même était Dieu. Jesus foi Deus. Il a commencé un ministère puissant par le jeûne et prière. Ele começou o ministério poderoso com jejum e oração. Est-ce que tu es en train de comprendre? Será que está a entender? C'est dans le ministère, dans le jeûne et prière que tu seras un homme qui va briser le corps ici, la chair. É no jejum e oração que tu tem a capacidade de quebrar este corpo, esta carne. Ça, c'est le premier point. Isso é o primeiro ponto. Le deuxième point, O segundo ponto, acte de foi, o ato da fé, c'est de faire un vœu à Dieu. é fazer voto a Deus. Un vœu. Voto a Deus. Et vous savez, Sabe? le vœu que vous devez faire, O voto que tu deve fazer, il faut que ce vœu rencontre les intérêts de Christ. este voto deve encontrar os interesses de Cristo. Que Dieu se retrouve dans le vœu. É que Deus possa se encontrar nesse voto. Le vœu, c'est un protocole d'accord. O voto é protocolo
protocolo de acordo. Je m'approche de Dieu. Eu vou me aproximar de Je Deus. dis, Seigneur, Eu digo, Senhor, si tu me donnes ça, se você não me dar aquilo, je ferai ça. eu farei aquilo. Est-ce que vous êtes en train de Será que comprendre? você está a entender? Vous pouvez toucher le cœur de Dieu Você poderá tocar o coração de Deus si vous êtes un homme à faire le vœu. se você está uma pessoa a fazer o voto. Moi, je fais de grands vœux. Eu fiz grandes votos. J'ai accompli. Eu cumpri. Dieu a accompli. E o Senhor também cumpriu. Et j'ai vu le miracle dans ma vie. Eu vi um milagre na minha vida. Quelqu'un peut me dire Amen. Alguém pode me dizer amém? Je vais entendre l'amen de Luanda. Queira dar amém. Alors, dans ton ministère, tu peux faire de vœux. No seu ministério poderá fazer os votos. Mais le secret de vœux, Mas o segredo do mon votos frère, que les intérêts de Christ se retrouvent devant. que Deus possa encontrar os seus interesses dentro do seu Que voto. tu touches le cœur de Que Dieu. você possa tocar o coração de Deus. Je vais vous donner un exemple. Eu vou vos dar um exemplo. La villa que j'habite maintenant, A vila, o condomínio que estou agora, Dieu m'a donné plusieurs maisons. Deus me deu muitas casas. Ça, c'est une grâce. É uma graça. Dieu m'a donné le patrimoine. Deus me deu o patrimônio. Les appartements, Os apartamentos, les villas, os condomínios, les immeubles, e les concessions, les fermes. as concessões. C'est sa grâce. Isso é a graça de Deus. La villa que j'habite maintenant, je suis en Binza Pigeon. Mas o condomínio que estou a morar agora em Binza Pigeon, Dans les années 84, no ano 84, entre 84 et 86, parce que je ne me rappelle plus, não estou mais a me lembrar, entre 84 até 86, c'était ma croisade à Sosa 1 ou à Sosa 2. foi uma cruzada a Sosa 1 a Sosa 2. Je ne me rappelle plus si c'était à Sosa 1 ou à Sosa 2. Eu não estou me lembrando mais se foi a Sosa 1 ou a Sosa 2. Parce que moi je prêchais la première croisade dans les années 80 au mois de juin. Porque preguei na primeira cruzada no ano 80, no mês de junho. Et aujourd'hui, ça fait 36 ans que je suis toujours dans le ministère de la parole. Et chaque année, j'ai des croisades, des conférences, des séminaires et je travaille toujours. E hoje há 36 anos que estou no ministério, também estou a fazer cruzadas, estou no ministério da palavra e estou a pregar sempre. Pendant la croisade, Enquanto que fazia a cruzada, une fille qui était dans l'intercession, uma moça que estava na intercessão, sa mère était décédée, a sua mãe estava falecida, sa mère l'avait introduite dans les affaires. a sua mulher introduziu-la nos negócios. Si vous connaissez Kinshasa, elle vendait dans le marché de Mariano. Se você conhece Kinshasa, ele vendia no mercado do Mariano. Elle est restée avec la charge de ses frères et sœurs. Ela ficou com o encargo dos seus irmãos e das suas irmãs. Elle n'a pas eu le temps de progresser avec ses études. Ele não podia progredir com seus estudos. Son père était mort, elle était encore petite. Ele, quando o pai faleceu, ela era menina. Mais elle était dans l'équipe d'intercession. Mas ela estava na equipe de intercessão. Pendant que je prêchais, Enquanto que eu pregava, elle a fait un vœu à Dieu. ela fez voto a Deus. Elle dit, Seigneur Jésus, Diz, Senhor Jesus, si tu me donnes un bon mari, se você me der bom marido, à moi, a mim, qui va m'encadrer, que vai me enquadrar, suivez très bien. acompanha bem. Si tu bénis les affaires que je suis en train de faire, Se você abençoar este negócio que eu estou a fazer, pour prendre en charge mes frères et sœurs, para tomar esse encargo dos meus irmãos e minhas irmãs, j'achèterai une maison à ton serviteur. eu vou comprar uma casa para o teu servo. Moi, je ne savais pas. Eu não sabia. Me suivez très bien. Estão acompanhando. Je prêchais, j'ai terminé. Eu pregava e acabei. Après des années, Depois dos anos, un jour, dia, je vois une femme venir. eu vi uma mulher a vir. J'ai un protocole très bien organisé. Eu tenho protocolo muito organizado. J'ai une sécurité bien organisée. Eu tenho uma segurança muito organizada. Mais je suis un homme de Dieu qui prêche le leadership. Mas eu sou um homem de Deus que prega o leadership. Première leçon de leader, A primeira lição de um líder un leader doit être accessible. líder tem que ser acessível. Ou le protocole. No telefone da igreja que você vai encontrar a secretária ou o protocolo. Ça c'est un. Isso é a primeira coisa. Et mon protocole a comme rôle de faciliter les gens qui veulent me voir à me voir rapidement. O meu protocolo tem a tarefa de facilitar toda a gente que quer se encontrar comigo. Mais j'avais une sœur de protocole. Mas eu tinha uma irmã de protocolo. C'était la sœur Christella. É uma antiga Cristela. Elle s'appelle Christella. É a irmã Cristela. Cette sœur
compliquer les gens. Esta irmã Cristina complicava as pessoas. Son problème, c'est quoi? Qual é o seu problema? Elle était comme une policière. Ela era como uma polícia. Elle était courtoise, Ela era educada, mais ferme. mas firme. Quand le temps est déjà arrivé, Quando o tempo já chegou, c'est fini, c'est fini. acabou. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Estão a entender? Alors le temps était fini, O tempo acabou je ne pouvais plus recevoir. e não podia mais receber. La sœur là est venue avec son mari. A irmã vem com seu esposo. Dit que nous voulons voir le révérend. Queremos ver o reverendo. Bien sûr, il est normal. A irmã antiga já conhece os hábitos da igreja. Christella lui dit, Cristina lhe disse, repasser une semaine après. passa uma semana depois. Selon la liste que j'ai, A segunda lista que eu tenho, il avait plus de 600 personnes. ela tinha mais de 60 pessoas. Il a calculé, Ela il calculou, dit que je peux te favoriser après une semaine ou 2 semaines. eu posso te dar um favor depois de uma semana, 2 semanas. La sœur l'a dit merci. A irmã disse obrigada. Elle s'est assise seulement là-bas. E só sentou ali. Elle a refusé de partir. E não queria sair. Quand je terminais, E quando eu acabei, j'appelle le responsable de sécurité. eu chamei o responsável da segurança. Et je lui donne le tableau de bord. Je sors comme ça, je sors comme ça. Eu je vais disse, là. eu vou sair assim. Et directement, le chauffeur a prêté le véhicule. E o motorista já arranjou o carro. Je sortais Eu já estive a sair. et j'ai entendu une femme qui m'appelle frère Sony. A irmã estava me chamando o irmã Sony. Quand quelqu'un m'appelle frère Sony, Quando alguém me chama irmã Sony, il a commencé avec nous. quer dizer que começou conosco. Est-ce que vous me suivez très bien? Amém. Aucun fidèle actuel ne peut m'appeler frère Sony. Nenhum membro agora pode me chamar o irmã Sony. J'ai regardé, Eu olhei j'ai dit ma soeur, vous êtes venue pour moi. e a minha irmã vieste ter comigo. Je n'ai plus reconnu cette soeur. Eu não reconheci mais essa irmã. Alors j'ai dit, venez au bureau. Eu disse que vem aqui no meu gabinete. Où est-ce que je vis cette soeur? Onde que eu vi esta irmã? Avec son mari était un homme impati là. O seu marido era uma pessoa gigantesca. Ce qui m'a retenu, son mari avait un gros ventre. O seu marido tinha uma barriga grande. Comme dans l'ancien temps, tous les patrons avaient des gros Ou como no antigo tempo, todos os patrões tinham mesmo barriga grande. Suivez-moi le mystère de vœu. Acompanha o mistério do voto. Alors il me dit que non, je suis venu accomplir un vœu que je fais à Dieu. Eu vim cumprir um voto que eu fiz a Deus. Alors il a commencé à me rappeler tel frère, tel frère. Começou a fazer lembrar J'ai dit, c'est toi, ma soeur. irmãos. Alors j'ai embrassé ma soeur. Agora abracei a J'ai dit, irmã. si au ciel ça sera comme ça, Se no céu vai ser assim, quelle joie. a alegria vai ser Elle m'a grande. présenté son mari. Ela apresentou-me ao seu marido. Et dit, pendant que tu prêchais, Ele que enquanto que tu pregava, je fais un vœu à Dieu. eu fiz um voto a Deus. Dieu m'a béni. Deus me abençoou. Mais j'avais oublié ce vœu. Mas eu esqueci o seu voto. Mais aujourd'hui à l'église, Hoje na igreja, le prédicateur qui nous a prêché, o pregador que acaba de nos pregar, il dit ce qui est à la base de blocage de beaucoup de fidèles parce qu'ils ont fait des vœux et ils n'ont pas réalisé. Et c'est tous ceux qui prennent des enveloppes sans retourner. disse que aqui que tem na base de bloqueio de muita gente porque recebe os envelopes de voto e não torna de volta. La Bible dit ne prenez pas un engagement sacré à la légère. A Bíblia diz que não toma o engajamento sagrado na brincadeira. Quelqu'un qui vient à l'église, Uma pessoa que vem à igreja, on lui dit tu entres dans la chorale. e você entra no coro. Combien de temps tu vas faire à la chorale? Quanto tempo que tu fará no Il coro? dit, je vais servir Dieu toute ma vie dans la Eu chorale. que vou servir Deus toda a minha vida. Après un temps, vous le voyez disparaître. Depois de um tempo ele vai Tu desaparecer. as des problèmes dans ta vie. Você já tem problema na sua vida. La Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec A négligence. Bíblia que seja amaldiçoado quem que vai fazer a obra de Deus com a negligência. Quelqu'un qui vient, il prend une enveloppe ici, Alguém que vem que toma um il envelope, va y garder ça à la maison. ele vai guardar em casa. Et c'est tout ce que moi je peux. É aquilo que eu tenho medo. Des gens qui s'engagent ici pour le mariage. Essa questão aqui para fazer que o engajamento do Il casamento. prend l'alliance devant l'altar. Ele está a receber o anel perante o púlpito. Il dit, moi frère tel, Ele que eu, irmão fulano, j'introduis cette alliance estou a introduzir o anel comme preuve de mon amour. como prova do meu Je amor. veux aimer cette femme. Eu vou amar esta mulher. Je lui resterai fidèle Eu vou ficar fiel toute ma vie. toda a minha vida. Tu es un escroc. É você é um ladrão. É você
Arrivé à la maison, tu commences à frapper cette femme. E chega em casa, você começa a bater a Tu mulher. commences à regarder d'autres femmes. Você começa a olhar outras Tu mulheres. crées des problèmes dans ta vie. Você vai criar Parce que problemas. l'engagement tu as pris devant Dieu qui est au ciel. Porque você tomou engajamento perante a Deus. Soyez conséquent envers vous-même. Seja consequente consigo próprio. Cette sœur m'a dit, je me suis souvenu, É que eu me lembro. je suis venu. Eu me lembro e também vi. Je sais que Dieu t'a béni. Eu sei que Deus te abençoou. Mais l'argent que je te donne, Mas o dinheiro que eu vou te dar, achète une maison compra uma casa et passez-y ne fût-ce qu'une nuit. e passa lá somente uma noite. Un jour tu viendras chez moi, Dia vira na minha casa tu verras cette maison. e você vai Tu vas encontrar essa comprendre casa. le niveau de bénédiction. Você vai entender o nível das bênçãos. Bien sûr que moi-même, je modifiais Eu próprio modifiquei. et on a plaqué cette maison tout en marbre. Esta missão mesmo levou mesmo Et le marbre est venu de marquise l'Espagne. e veio da Espanha. Et celui qui m'a vendu cette maison, c'était Papa Mbemba. Papai Mbemba que me vendeu aquela casa. C'est lui qui m'a vendu cette maison. Ele me vendeu aquela casa. Et mon voisin, c'était le général Bolosi. Je suis son voisin. O meu vizinho é o General Bolossi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vocês estão entendendo? Donc le vœu, O voto. je priais pour cette fille Eu orei qui est para. déjà devenue une grande femme, Ele já se tornou uma mulher grande. la mère des enfants. Ele já tem Et filho. après, Dieu l'a béni davantage. Mas Deus l'abençoou Je suis muito. en train de dire à tout le monde ici, Eu estou falando para a pessoa que está si aqui. vous avez fait un vœu à Dieu, Se você fizeste um voto a et que Deus, vous avez oublié, é que você esqueceu, libérez-vous. desliga. Você tem que sair. Dieu vous bénira. Deus irá te abençoar. Amen. Et Amém. si tu veux que Dieu accomplisse de grandes choses, Você quer que Deus possa cumprir grandes coisas? faites le vœu. Faça um voto. Troisième chose, A terceira coisa, c'est les offrandes d'action de grâce. as ofertas da ação de graça. Les offrandes d'action de grâce, bien aimé, c'est extraordinaire. As ofertas da ação de graça é extraordinária, bem amado. C'est extraordinaire les offrandes d'action de grâce. É extraordinária as ofertas da ação de graça. Parce que la Bible dit, celui qui donne les offrandes d'action de grâce me glorifie. Aquela que dá a ação de graça me glorifica. Les offrandes d'action de grâce apportent la faveur. As ofertas da ação de graça levam o favor. La plupart des gens qui prêchent l'évangile ont du mal à donner les offrandes. Ce sont les motivateurs pour motiver les fidèles, mais eux-mêmes ont des difficultés pour donner à Dieu. Eles motivam mesmo os fiéis mesmo para dar oferta, mas eles próprios têm dificuldade para oferecer a Deus. Or, quand un homme de Dieu est béni, les fidèles seront aussi bénis. Quando o homem de Deus está sendo abençoado, os fiéis também vão ser La abençoados. Bible déclare, l'une commence par la tête d'Aaron, et sans se barre de A Bíblia sa diz que o homem começa na cabeça do Aaron, depois cai na barba, depois vai seguir os outros. prière et offrande d'action de grâce. A oração e a oferta da ação de graça. Et aujourd'hui, je vais terminer dans 15 minutes, vous montrer quelqu'un qui a suivi ces 3 points. Dieu l'a béni dans la vie. Eu vou acabar dentro de 15 minutos mostrar uma pessoa que seguiu esses 3 passos e Deus te abençoou. Moi-même, je fais ça. Eu próprio fiz aquilo. Mais bien aimé, j'ai 9 filles. Gosto de ter filhos. Mais un jour, j'ai lu la Bible. Dia, acabei de ler a Bíblia. La Bible déclare, le fils, c'est la récompense du Seigneur. A Bíblia diz que o filho são a recompensa do Senhor. Ce verset m'a troublé. On n'a pas dit les filles, le fils. Não falaram da filha, o filho. C'est la récompense du Seigneur. É uma recompensa do Senhor. Et la Bible déclare, le fils, A Bíblia declara que o filho c'est comme les flèches é como as flechas dans le carquois d'un champion. dentro do bolso de campeão. Et moi, je suis un champion qui n'avait pas de flèches. Eu sou campeão que não tinha flecha. Vous savez, je vous parle de mon cœur. Eu falo no meu coração. J'ai commencé même à réfléchir. Eu comecei a refletir. Je dis, si je savais seulement une femme qui peut donner le fils, je vais accepter de pécher volontairement. Je demanderai pardon après à Dieu. Je pensais cela. Eu pensava que não sei, tivesse uma mulher que podia ter o filho, pode ter o filho, depois vou pedir perdão a Deus. Ce que je dis, Dieu connaît. O que eu estou dizendo, Deus sabe. 9 femmes 9 dans la maison, mulheres, 9 filles.
9 filhas. Je commençais à me dire, E comecei a si dizer, seulement je pouvais savoir une femme qui peut me donner des garçons. ter mesmo uma mulher que pode só dar um filho, um rapaz. Dieu ne me jettera pas à cause de ça. A Deus não vai me negar por causa disso. Je vais avoir mon enfant. Eu vou ter o meu filho. Après, je lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Eu vou dizer que, Senhor, perdoa-me. J'ai pensé à ça. Eu pensava nisso. Après, j'ai réfléchi. Depois eu refleti. Et alors, parce que là, vous ne savez pas. Et si ça vient encore une fille? E se vai nascer mais uma filha. Si c'était quelque chose que vous pouvez savoir avant. E se uma pessoa pode antecipar, Ah, là, je pouvais faire ça. eu podia fazer. En tout cas, je pouvais négocier avec Dieu autrement. Eu podia negociar com Deus. Je me disais, je n'avais pas de flèche. Eu não tinha flecha. Et j'avais besoin dans ma vie d'un homme. Eu precisava de um filho, de um rapaz. Je suis un homme que Dieu a béni. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. Quelqu'un que je dois lui céder certaines choses. Ah, eu sou abençoado, eu tenho que ter um rapaz para lhe ceder algumas coisas. Moi, je n'ai jamais demandé que mes enfants soient dans le ministère. Eu nunca pedi que meus filhos estejam no ministério. Non, le ministère, c'est un appel. Não, o ministério é uma chamada. Je ne veux pas que mon enfant soit là par défaut. E não quer dizer que o meu filho, a minha filha esteja lá por Je n'ai defeito. pas vu les enfants de Moïse dans le ministère. Eu não vi os filhos de Moisés no ministério. Moi, je suis un homme biblique. Eu sou um homem bíblico. Si c'est un appel, Se é uma chamada, Dieu l'appellera, a Deus vai lhe chamar, il le fera. Ele fará a obra. Et je n'ai jamais dit que non, il faut seulement que mon frère travaille avec moi. Só você tem que ser o meu irmão para trabalhar comigo. Je connais Moïse, il a travaillé avec son frère Aaron et à la fin, qu'est-ce que cela a donné? Ah, Moisés trabalhou com o seu irmão Arão e no fim o que deu? Je n'ai jamais pensé que j'ai un enfant qui succède à mon ministère. Ah, nunca pensei que havia meu filho para suceder no meu ministério. Absalom a fait le coup à son père. Ah, Absalão fez o golpe do Estado ao seu pai. Que celui que Dieu choisira comme Josué conduit l'armée de O l'Éternel. meu problema é que alguém que Deus vai escolher como Josué para conduzir o exército do Eterno. Ça, ce sont des choses que moi je ne pense pas. Essa é uma coisa que eu não penso. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amém. Mais ce que Dieu m'a donné, c'est l'héritage pour mes enfants. Aquilo que Deus me deu é a herança para meus filhos e minhas filhas. Mais écoutez ce que Dieu fait. Escuta aquilo que Deus fez. Quelqu'un peut me dire Amen. Alguém pode dizer amém. Alors, quand j'ai commencé à méditer la Bible, Quando comecei a meditar a Bíblia, j'étais dans un jeûne et prière. eu estive num jejum e oração. Mon jeûne et prière était de 7 jours. Jejum e oração era de 7 dias. Je prenais le jus de fruits et seulement le fruit. Eu bebia, só comia as frutas e sumo, tomava sumo. Je partage rapidement avec vous et on va prier. Eu vou partilhar rapidamente convosco e vamos Prenons orar. le livre de Samuel. E vamos tomar o livro de Samuel. Je vais vous dire que j'avais un problème dans mon cœur Eu tinha um problema no meu coração. que je ne pouvais pas dire aux gens. Eu não podia dizer às pessoas. Je ne pouvais pas le dire publiquement Eu não podia falar em público. parce que j'allais vexer mes filles. Porque eu ia mesmo chocar as minhas filhas. J'allais vexer leur maman. E ia também chocar a minha mulher. Mais je souffrais avec ces problèmes. Eu estava a sofrer com esse problema dentro. Et aussi, je ne pouvais pas prendre une femme parce qu'on n'écrit pas dans le visage d'une femme que celui-là peut mettre des Também eu garçons. podia tomar uma mulher porque não está escrito que ele dá um rapaz. Nazalaki prêt à co-signer en bon Zambé à Kuboyaka. Eu estive mesmo pronto para mesmo ter uma mulher que vai me dar um rapaz. Deus não podia negar. Il ne se répand pas de son appel. Ele disse que não se arrepende da sua chamada. Les dons de Dieu sont irrévocables. E os dons de Deus são irrevocáveis. Olha, em segundo lugar, não sou Satanás, estou a procurar o trono de Deus. Esse é o homem, eu estou a procurar o trono de Deus. E também não sou orgulhoso. Eu estou a procurar a solução do meu problema. Ça c'est ma foi en moi. Essa é a minha fé. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Você está entendendo? Je suis en train de vous parler d'un humain qui était devant une situation. Eu estou a falar de ser humano que estava diante de problema. Et dans le jeûne et prière, E no jejum e oração, je méditais sur qu'est-ce que Anne a fait pour vivre le miracle de Samuel. eu meditava o que a Ana fez para
para viver o milagre do Samuel. Et je devais tenir un séminaire sur ça. Eu devia dar um seminário sobre esse assunto. Et le Seigneur m'a révélé ces 3 choses. O Senhor mostrou-me essas 3 coisas. Le jeûne, O jejum e a oração, ou la prière, ou a oração, l'offrande d'action de grâce, mais une double portion. Faire quelque chose qui dépasse l'entendement humain. a oferta da ação de graça, mas faça uma dupla porção. Et troisième chose, A terceira coisa, il faut que l'homme de Dieu puisse valider ta prière. é preciso que o homem de Deus para validar a sua oração. L'erreur dans l'église, O erro que temos cometido na igreja, les hommes de Dieu n'entériment pas ou ne valident pas la prière des enfants de Dieu. os homens de Deus não assinam, não carimbam as orações dos fiéis. Lisez toute la Bible. Vocês vão ler toda a Bíblia. Le fidèle peut crier, Os membros podem orar, mais Dieu va revenir toujours au conducteur. mas Deus vai vir só ter com o pastor, com o C'est pour ça condutor. que je n'ai jamais terminé la prière sans pour autant valider la prière des enfants de Dieu. Eu nunca terminei a oração sem carimbar as orações dos filhos, das filhas de Deus. Rapidement, nous allons voir ces 3 points E rapidamente vamos ver esses 10 et on pontos va prier. e vamos orar. Si quelqu'un veut justifier Dieu en s'alignant à cette ligne-là, il verra la gloire de Dieu. Se alguém quer justificar a Deus se metendo naquela linha, verá a mão de Deus. Si quelqu'un veut établir cette vérité dans sa vie, il verra la gloire de Dieu. Se alguém quer colocar esta verdade na sua vida, verá a glória de Deus. Et ici, nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 1. E aqui estamos no 1 Samuel, capítulo 1. Nous allons lire à partir de verset 1 jusqu'à 20. Je m'arrête là. Nous n'allons même pas lire. Lisez à la maison. Je vous donne seulement les points sensibles. Eu vou vos dar só o ponto essencial. Vocês vão ler lá em casa do versículo 1 até o versículo 20. Amen. Amém. Parce que votre montre ici m'est trompée. Ça ne fonctionne pas. É porque esse relógio estava me enganando, não está a funcionar. Ça ne fonctionne pas. Não está a funcionar. Je ne sais pas si le Saint-Esprit a fait comme ça pour que je continue avec les prédications. Eu não sei se o Espírito Santo fez isso porque eu possa continuar com a pregação. Et quand j'ai regardé ma montre, j'ai compris que ça me... Eu quando li no meu relógio vi que Pasteur, il faut changer ça, ça ne fonctionne pas. pastor tem que mudar isso, isso não está funcionando. Amen. Amém. Ça, c'est l'histoire d'une famille. Esta é a história de uma família. Un homme, un Israélite. Homem, israelita. Cet homme-là s'appelle Elkana. Ele chamava-se Elcana. Un Israélite. Israelita. Et cet homme-là était croyant en Dieu. Ele era crente perante a Deus. Il avait 2 femmes. Ele tinha 2 mulheres. Les conditions qui ont fait qu'il est parvenu à avoir 2 femmes, As condições que fez com que ele tivesse 2 mulheres, je suis en train de supposer. eu estou a fazer uma suposição. Anne était la première femme, Ana foi a primeira mulher, mais qui était stérile. mas ela era estéril. Et quand la stérilité était confirmée, E quando a esterilidade foi confirmada, l'homme a eu l'autorisation de prendre une seconde femme, e o homem tinha a autorização de ter uma segunda mulher. que vous connaissez bien. Que você conhece melhor. Cette femme a fait souffrir Anne. Esta mulher fez sofrer a Ana. Elle a mis au monde de filles et de garçons. Ela nasceu filho e rapazes. Est-ce que vous comprenez? Será que estão a Et entender? cette famille était composée comme ça. Esta família era composta assim. Et cet homme-là allait à Silo, là où il y avait le sacrificateur Élie, Aí ele ia em Silo, onde tinha o sacerdote pour Eli, donner les offrandes d'action de grâce. e para dar as ofertas da ação de graça. Est-ce que vous me suivez très bien? Será que estão a acompanhar? Et la Bible déclare, A Bíblia declara, quand il allait là-bas, quando ele ia ali, il donnait à ses filles, ele dava às suas filhas, à ses fils, aos seus filhos, à son épouse e à sua esposa, et co-épouse. C'est-à-dire, mais à Anne, cet homme donnait double portion. a Ana ele dava uma dupla porção. Pour cet homme, c'était l'expression de son amour. Foi a expressão do seu amor. Je suis en train de parler à quelqu'un. Eu estou a falar com alguém. Écoute-moi très bien. Escuta-me bem. Amen. Amém. Il y a des choses, Há coisas, il y a ce qu'on appelle l'opprobre. La honte va finir dans votre vie quand les gens verront la preuve de votre bénédiction. olha, a vergonha vai acabar na sua vida quando só verão a prova da sua bênção. Il y a des gens qui vont cesser de vous critiquer quand ils vont voir la gloire de Dieu. Há pessoas que vão acabar de vos criticar quando verão a glória de Deus na sua vida. La Bible déclare,
A Bíblia declara, écoutez-moi très bien, escuta-me bem, ça c'est la Bible. Isto é a Bíblia. J'aurais pu vous donner ce verset, je donnerai peut-être ailleurs. E não vou dar esse versículo, vou dar talvez em outro lugar. La preuve met fin à toute contestation. A prova acaba toda contestação. Bien-aimé, Bem amado, aussi longtemps que tu es pauvre, enquanto que tu és pobre, il y a certaines personnes qui vont se moquer de toi. algumas pessoas vão zombar-te. Les jours où Dieu va te rendre riche, O dia que Deus vai se tornar rico, il rica, y aura le respect. haverá um respeito. Est-ce que vous êtes en train de É que comprendre? estão a compreender? Il y a une femme qui est stérile ici. Há uma mulher que é estéril aqui. Les gens continueront à se moquer de toi. Eles já vão continuar a Le jour où zombar-te. Dieu va te donner des O enfants, dia que Deus vai te dar filhos, c'est fini, on va te respecter. acabou, vão te respeitar. Il y a un serviteur de Dieu qui est locataire. Há um servo de Deus que é inclino. Tu peux parler sur le Dieu qui bénit. Você pode falar sobre Deus que Les gens vont abençoa. se moquer de toi. As pessoas vão zombar. Le jour où tu seras propriétaire, O dia que tu serás on va te proprietário, respecter. vão te respeitar. Il y a quelqu'un qui est malade. Alguém que está Tu doente, peux dire que Dieu guérit. poderia dizer que Deus cura. Les gens ne vont pas suivre. As pessoas não vão Mais le seguir. jour où ils verront la guérison, O dia que verão a cura, ils vont témoigner de la part de as pessoas Dieu. vão testemunhar a palavra de Donc Deus. il y a des choses, souffrir Quando avec nós ça. não vemos o resultado, vamos sofrer. C'est pour cela que je dis ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Aquilo que é impossível a Deus é possível, aos homens é possível a Deus. Rien n'est impossible à Dieu. Nada é impossível a Deus. Tout est possible à celui qui croit. Tudo é possível àquele que Que crê. ce soit fait selon ta foi. Que te seja feito, Je seja a suis sua en train fé. de dire à quelqu'un, Tu vai falar a alguém, Dieu ne ment pas. Deus não minta. Dieu ne ment pas. Deus não mente. Dieu est le Tout-Puissant. Deus é todo poderoso. Dieu est fidèle. Deus é fiel. Et Dieu ne change pas. Deus não muda. Et aujourd'hui, Hoje, vous allez voir ce Dieu-là. e vão ver esse Deus. Si vous suivez ce schéma. Se você seguir esse esquema. Moi, j'ai suivi ce schéma pour ma propre foi. Eu segui esse esquema para a minha própria fé. Alors, qu'est-ce qui se passe? O que aconteceu? L'autre femme Pénina, son problème, c'était de mortifier, de faire du mal à l'autre. A outra mulher penina era que zombar, lançar piada para a outra. Certaines personnes sont comme ça. E certas pessoas são assim. Quand il a l'avantage aujourd'hui, Quando tem vantagem hoje, il veut piétiner tout le monde, ele quer pisar todo il veut mundo. marcher sur tout le monde. Ele quer andar sobre em cima das pessoas. Celui que vous le voyez pauvre aujourd'hui, vous Você quer estar ver pobre ne hoje? savez pas ce que Dieu fera avec vous. Você não sabe o que Deus fará para ele amanhã. Tous ces gens qui sont là, As pessoas que estão aqui vous ne sentadas, connaissez pas leur destinée, você não conhece o seu et vous ne destino. connaissez pas la promesse de E Dieu. você não conhece a promessa de Deus. Celui qui échoue aujourd'hui, A pessoa que cai hoje, il réussira demain. ele poderá ter sucesso amanhã. J'attends quelqu'un de gloire au Seigneur. Alguém poderá dizer glória ao Senhor. Alors dans la vie, si tu as l'avantage, Na vida, se tiver a vantagem, il faut beaucoup plus aider les autres que le voir comme s'ils sont rien. é melhor ajudar os outros do que olhar se tivesse fosse só inútil. Cette femme-là, à cause de ses filles, à cause de ses garçons, elle a commencé à faire du mal à l'autre. Esta rival da Ana começou a lançar piada, a fazer mal a Ana. Anne a commencé à souffrir d'une façon psychique. E Ana começou a sofrer psicologicamente. Et je vous dis, Eu là, digo, elle a commencé à souffrir d'une façon psychologique, ela começou a sofrer na sua psicologia. moralement, Moralmente, Ana sofria. spirituellement. Espiritualmente, Ana Vous sofria. savez, tout ce que l'homme pense touche à son cœur. Tudo que o homem pensa toca no seu coração. Mais Anne a compris une seule voie, la voie de Dieu. Mas Ana só entendeu uma vez o caminho de Deus. Je suis en train de te dire, Eu estou te dizer, il n'y a que la voie de la prière é que tem o caminho da oração qui peut amener le miracle dans ta vie. que poderá levar o milagre na sua vida. Quelqu'un peut me dire Amen. Alguém poderá me dizer amém? Quelqu'un peut me dire Amen. Alguém poderá dizer Je amém? suis en train de te dire, Então te dizer, ne te décourage pas. não fica Si desencorajado. tu es encore capable de fléchir les genoux Se você é capaz de dobrar o joelho et de parler à ces e dieux, de falar com esse Deus, celui qui a fait les oreilles, aquilo que fez as orelhas, il écoute. ele vai ouvir. Et celui qui a créé la bouche, Aquele que criou a boca, il parle. ele fala. Et celui qui a créé la main, A pessoa que criou a il mão, peut te secourir. ele vai ajudar. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Et Anne est venue là où était le sacrificateur. Ana chegou onde que estava o sacerdote.
La Bible déclare. A Bíblia declara. La parole sanctifie. A palavra santifica. Vous savez, sanctifier c'est quoi? O que significa santificar? Rendre quelqu'un saint Tornar uma pessoa santa et lui faire entrer dans la gloire de e Dieu. fazer entrar na glória de Deus. La Bible déclare. A Bíblia La declara. prière sanctifie. A oração santifica. La Bible déclare. A Bíblia declara. Le temple sanctifie. O templo santifica. Et la Bible déclare l'autel sanctifie. A Bíblia declara o altar também santifica. Le problème, ce n'est pas de poser l'offrande, mais le problème est que Dieu agrée tes offrandes. O problema não é de dar a oferta, mas o problema é que Deus possa agradar a sua oferta. Alors, ce jour-là, naquele dia, Anne a commencé à faire pression sur son mari. Ana começou a fazer pressão no seu marido. Donne-moi des enfants. Dê-me filho. Et le mari a dit, E o marido disse, ce n'est pas moi qui donne des enfants. não, eu que dou filho. Suis-je Dieu? Eu, se fosse Deus, C'est Dieu qui donne des enfants. eu Deus que dá os filhos. Est-ce que vous êtes en train de Será comprendre? que estão a entender? Et le mari même lui dit, E o marido disse-lhe, est-ce que moi je ne vaux pas 10 fils? será que eu não valo 10 vezes filhos? Est-ce que moi, je n'ai pas la valeur de 10 enfants? Eu não tenho o valor de 10 filhos. Anne n'a pas accepté. Ana não aceitou. Toi, tu es mon mari. Você é o meu marido. Mais moi, je veux le produit de notre amour. Eu quero o produto do nosso amor. Vous savez, Sabe? la véritable joie, A verdadeira alegria, c'est quand tu vois l'exaucement de ta prière. quando você vê o seu oração ser Quand ouvido. ton âme est satisfaite. Ou quando a sua alma é fica satisfeita. Quand tu cherches quelque chose, tu trouves cela. Quando você procura uma coisa e encontra. Mais la solution était quoi? A solução foi o quê? L'homme a donné l'ouverture. O homem deu abertura. Il a donné à Anne double portion de l'offrande. E deu a Ana a dupla porção da oferta. Je parle ici en Angola. Eu falo isso em Angola. Écoutez, peuple de Dieu. Escuta, povo de Deus. L'offrande, A oferta. action de grâce, A oferta de ação de graça. amène la faveur de Dieu Leva a favor de Deus. et ouvre les portes de bénédiction. E abre as portas de bênção. Si quelqu'un veut vivre le miracle dans tous les domaines de sa vie, Se alguém quer viver o milagre em todos os domínios da sua vida. apprenez à faire les offrandes d'action de grâce. Aprende, entenda a fazer as ofertas de ação de graça. Anne s'est agenouillée. E a Ana ajoelhou-se. Elle a répandu son cœur. Ele mesmo Elle parlait à Dieu. arrependeu o seu coração, falava a Deus. Vous savez, Dieu est notre Père. Deus é o nosso Pai. Ayez l'habitude de fléchir les genoux et de parler à Dieu comme tu me parles. Tem o hábito de dobrar o joelho e falar a Deus conforme Deus pode falar comigo. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. A Deus que vinde a mim, vocês todos que estão cansados, eu vos aliviarei. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est lui qui prend soin de vous. A Deus que descarregarmos sobre Jesus todas as nossas cargas, Ele vai tomar conta de nós. La Bible dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu. A Deus que para fazer conhecer a Deus todas as nossas necessidades. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Irmão, Deus vai suprir a vossa necessidade. Dieu nous donne tout par la grâce, Deus nos dá tudo pela graça, mais nous recevons par la foi. mas recebemos pela fé. Si vous arrivez à changer la croyance de quelqu'un, vous changerez son comportement. Se você muda a crença de uma pessoa, também mudará o seu comportamento. Nous, les prédicateurs, nous devons donner la parole de foi, la parole d'amour, la parole d'espoir. E nós pregadores devemos dar a palavra de fé, palavra de amor, a palavra de esperança. Bien-aimé, Bem amado, ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire. não faça aquilo que você tem hábito de fazer. D'abord, double portion de l'offrande. Em primeiro lugar, a dupla porção da oferta. Voyez grand et visez plus haut. Ou vê coisa grande e veja coisa grande. Ça s'appelle mettez Dieu à l'épreuve. É que chama-se colocar Deus em prova. Et Anne a fait un vœu. Ana fez voto. Il a dit, Seigneur, Disse que, Senhor, si tu me donnes un fils, se você me der filho, dans le vœu, il faut de précision. no voto tem que haver precisão. Un fils, Filho, je le prêterai à toi. eu vou entregar esse filho assim, no ministério. Or, Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer Élie. Enquanto que Deus procurava uma pessoa para substituir Elias.
Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Será que vocês estão entendendo? Et les enfants d'Élie étaient des hommes pervers. Os filhos de Elias eram pessoa perversa. Mais quelqu'un, Dieu a trouvé, on lui propose quelqu'un. Deus já encontrou uma proposta de alguém. Donc cette femme-là voulait seulement que la honte puisse partir. Essa mulher queria que a vergonha saia da vida dela. L'opprobre tombe. É que a vergonha possa cair. Elle voulait juste mettre au monde et allaiter. Queria ter filho e amamentar. Vous savez, Você sabe? vous n'êtes pas un compositeur de cantiques. Você não é um compositor de canções. Mais quand Dieu vous donne la solution, Mas quando Deus te dá a solução, vous allez composer des cantiques. você vai fazer a composição de uma canção. Anna a composé les cantiques. Ana fez uma canção Dans la Bible, dentro da Bíblia. le Saint-Esprit a parlé. O Espírito Santo falou. Comme les sœurs Kunda si chante. Quando as irmãs Kunda Sister Quand canta, tu vois le miracle, la louange sort. e quando você vê o milagre, o louvor sai. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vocês estão entendendo? Bien aimé, je suis en train de vous dire la vérité. Eu estou vou dizer a verdade. Si tu veux faire un vœu, Se você quer fazer voto, que Dieu retrouve son compte, que Deus encontre os seus interesses, qui est les intérêts de Dieu. que são os interesses de Deus. Qu'est-ce que moi je fais? O que eu fiz? J'ai lu le livre de Job. Eu li o livro de Job. Job nous dit que la bénédiction de pauvres vient et il a parlé des orphelins et des orphelines. Ele disse que a bênção dos pobres vem, ele falou dos órfãos e das órfãs. J'ai dit à Dieu, Eu disse a Deus, si tu me donnes un fils, se você me dá filho, moi, je vais m'engager dans ma vie eu vou me engajar na minha vida à scolariser les orphelins, les orphelines dans de bonnes écoles. a pagar propina para os órfãos nas boas escolas, nos bons colégios. Vous savez, si vous allez à Kinshasa, les gens disent que le général a beau temps, ça n'a pas C'est vrai. Je vais vous parler le secret. Vai dizer que o general nasceu tem muitos filhos. Non, j'ai pris 41 enfants. Eu tomei 41 crianças, Orphelins de père et de mère. órfãos de pai e de mãe. Et ces enfants, je les traite comme mes enfants avec mes moyens. Esses estou a lhes tratar como meus filhos, com meus meios financeiros. Le vœu que je fais à Dieu avec une vision. O voto que eu fiz com Deus com uma visão. Que ces enfants puissent étudier et terminer l'université. Que esses filhos possam estudar e acabar a universidade. Que les enfants puissent connaître Dieu. Que eles possam conhecer Deus. Que ces enfants puissent servir Dieu. Que esses filhos possam servir a Deus. J'ai acheté 2 villas. Eu comprei 2 condomínios. À Gombe A Gombe, na comuna de et à Gombe. Ipen. E também no J'ai Ipen. construit 2 appartements Eu construí 2 apartamentos pour ces enfants-là. para esses órfãos. Parmi ces enfants, E dentro desses órfãos, il y en a ceux qui sont à Londres, ceux qui sont en Belgique, ceux aqueles qui que sont estão na Inglaterra, Ce na sont Bélgica, mes enfants. são meus filhos. C'est le vœu que je fais É o voto que eu fiz, parce que j'avais besoin d'un garçon. porque precisava de rapaz. Parmi ces enfants, j'ai même des Rwandais et des Rwandaises. E tem também as pessoas do país do Ruanda, os ruandeses. Un jour à Kinshasa, comme ça, on a mené les Éthiopiens, on les a laissés là-bas, les enfants qui circulaient en ville, ils demandaient de l'argent. Dia que estava deixar os etiopianos na rua, estava a pedir as molas. J'ai pris un garçon et ce sont des enfants que l'État me donne. São filhos que o Estado me dá. Et la plupart des enfants n'ont pas la référence. E muitos daqueles filhos não têm referência. C'est moi leur référence. Filho que tem o nome dele, Est-ce que vous comprenez? Charasi. Est-ce que vous comprenez cela? Estão a entender? Alors maintenant, les enfants que je fais lever à Dieu, ils portent le nom biblique. O nome que eu fiz o voto só leva o nome público. Alors les gens qui ne connaissaient pas les détracteurs, ils ont parlé que le général Sony a eu beaucoup d'enfants. A pessoa que não conhecia começou já a criticar. O pastor Sony teve muitos filhos. Non. Parce que j'ai pris ces enfants, c'était des enfants. Eu mesmo era mesmo criancinha. Un jour, je vis un enfant qu'on a jeté à Kalamu. Dia vi que uma criança que deitaram naquela lagoa de Kalamu. Le diacre, parce que notre église, c'est juste devant la rivière Kalamu. A igreja mesmo está na beira do lago Kalamu. Et les gens criaient, il y a un enfant. A pessoa gritava,
um bebê ali. On a pris ce bébé qui n'avait qu'entre 4 et 6 mois. Ele só tinha 4 a 6 meses. C'est le diacre François qui est allé prendre ce bébé. E o diácono Francisco que foi apanhar o C'était bebê. dans les années 92 ou 93. E foi em 92, 93. Moi, je fais mon vœu ici à 91. Eu fiz meu voto em 91. On a amené ces enfants du nom, l'enfant est déjà mort. E levar a criança disse que ele já é morto. Mais je sens dans mon esprit que cet enfant vit. Mas eu sentia que o bebê estava vivo. Je prie cet enfant, c'est une fille. Eu peguei, era uma menina. Je l'ai amené à l'hôpital Ngaliema. Levei no hospital Ngaliema, na clínica Ngaliema. Là, Dieu m'a fait une grâce. E Deus me fez uma graça. Par la prière, Na oração, on a réanimé cet enfant. entrou na reanimação. Il a fait 14 jours dans la salle de réanimation. Ele fez 14 dias na sala de reanimação. Et quand il est sorti, Quando ele saiu, je suis allé auprès de sœurs religieuses catholiques. ele foi ter com as irmãs católicas. Ils m'ont dit que nous sommes trop surchargés, on ne peut plus encore ajouter. As irmãs católicas disseram que estava subcarregada. Je prie cet enfant. Ele tomei essa J'ai criança. donné cet enfant, son nom c'est Elial Soni. Ça veut dire que Dieu est Dieu Soni. Elial Soni. Deus é Deus Soni. Aujourd'hui, cet enfant est aux États-Unis, chez moi, à Dallas. Esta filha hoje está nos Estados Unidos, na minha casa em Dallas. Cet enfant a terminé en droit. Ele terminou no direito. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vocês estão a entender? Sauf que j'ai refusé seulement son fiancé. Eu só neguei o noivo dela. Je vais présenter, papa, j'ai besoin de fiancé. Je vois seulement ses locks. J'ai dit, Eu vi o noivo, só os cabelos, o locks, disse não, esse noivo não. Une très jolie fille, je crois que c'est peut-être l'enfant d'un Libanais. Eu acho que Très jolie. é uma filha de libanês. Ele é muito bonita. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vocês estão a entender? Et quand elle était petite, je l'ai confiée à une sœur. Eu quando era pequena, eu confiei numa irmã. C'était la sœur Mégé. Era a irmã Et je donnais l'argent à cette sœur-là. Eu dava dinheiro naquela irmã Megê. Vous savez, la sœur a commencé à vivre derrière l'enfant. A irmã começou a viver atrás da menina. J'ai payé la maison de la sœur. Ele pagava a casa J'ai da donné irmã. l'argent. E dava Jusqu'à dinheiro. ce que l'enfant ait 6 ans. Até quando a menina completou 6 anos. C'est en 6 ans que je l'ai transféré aux États-Unis. Com 6 anos que ele mandei para os Estados Unidos. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vocês estão a Ça entender? fait la joie de la famille. Isso faz a alegria da Mais família. parce que je respecte, Porque estou a respeitar o meu voto. aujourd'hui parmi mes enfants-là, il y a ceux qui ont terminé l'université, sont devenus des avocats, déjà des grandes personnalités. Acabar a universidade de tornar-se advogados, estão a gente mesmo fina. Il y a seulement 2 qui sont restés plus petits. Há somente 2 que ficaram pequenos. Mais Dieu a exaucé ma prière. Mas Deus ouviu a minha oração. Quand je fais ce vœu-là, Quando fiz aquele voto, Dieu a écouté ma prière. Deus escutou a minha oração. Un jour, Dia, l'apôtre Katotola m'a appelé pour sa croisade au stade du 24 novembre. o apóstolo Katotolama ligou para a sua cruzada no estado do 24 de novembro. Et mon épouse était grosse. E a minha esposa estava grávida. L'échographie montrait que c'était encore une fille. A ecografia mostrava que era uma menina. Et le temps que je voulais monter sur le podium, parce que l'apôtre a terminé de prêcher, il a appelé que je prie pour les gens. O tempo que a apóstolo acabou de pregar, ele me convidou para orar acerca das pessoas. Je vois le diacre Boni m'appelle. Eu vi o diácono Boninho me chamar. Je prends le téléphone. Eu peguei o telefone. Il dit, maman vient d'accoucher. A mamãe acabou de nascer. C'était à l'hôpital franco-zaïroise à l'époque, c'est Dr Lelo, pour le moment. Foi no hospital do Dr. Lelo. Je le dis, je sais. Je sais ce qu'il faut faire. Eu sei. Je savais déjà que c'est la même répétition. Eu sabia que era uma repetição. D'ailleurs, je n'avais même pas cherché le nom, j'allais voir seulement. Eu não procurei o nome. Pour donner le nom. Après, je vois, il insiste. Depois que ele soube insistir. Je lui dis, diacre, tu connais les règlements. Eu disse que o diácono, você sabe o regulamento. Si tu rappelles encore, Se você vai, je vais te suspendre. eu vou te suspender. Après, je vois, il insiste. Ele vai insistir. Je prends, je dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ele diz que o que ele está andando bem? Il dit que non, maman a mis au monde un garçon. A mamãe acabou de nascer rapaz. Alors là, Ali, je demande au chanteur de chanter. eu pedi aos músicos para cantar. Je prends mon télécell à l'époque. Eu tomei o meu telefone. Je Telecel. J'ai dit, est-ce que tu as vérifié? Ele que você mesmo
viu mesmo bem que o rapaz? Je dois linga, est-ce que longola ke bilamba yo moko Você mesmo viu mesmo bem? Tirou mesmo a roupa do bebê? Será? Abi papa na longola ke bilamba na vérifier te me docteur ngabité. Papa não tirou a roupa, mas o doutor. Après le frère qui était à côté de l'habité ngai na mona ke vraiment za mona nini? O irmão que estava falando disse que não ouvi, mas era um rapaz. J'ai senti une joie de jamais vue. Eu senti uma alegria que nunca vivi. Je vais te donner le verset que j'ai lu ce jour-là. Eu vou te dar o versículo que eu li naquele dia. Il dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. É que a sua reputação aumentou-se para o cumprimento das suas promessas. Il y a quelqu'un qui va vivre la promesse de Dieu aujourd'hui. É alguém que vai viver hoje as promessas de Deus. Et vivre le miracle. E viver os milagres. Quelqu'un peut me dire Amen. Alguém pode me dizer amém. Et j'ai donné cet enfant le nom d'Emmanuel. Eu dei aquele filho o nome de Emmanuel. Dieu est avec nous. Deus está conosco. Non seulement Dieu s'est arrêté là, il priait comme quelqu'un qui était ivre. O homem de Deus viu Ana a orar tipo que tivesse bêbada. Et l'homme de Dieu a repris cette femme. E o homem de Deus repudiou o comportamento da Ana. Attention le comportement que vous avez envers l'homme de Dieu. E cuidado com seus comportamentos no lugar do homem de Deus. Si à Luanda, la sœur là ne pouvait plus encore venir à l'église. Se fosse aqui em Luanda, aquela irmã não poderia mais vir na igreja. Écoutez l'homme de Dieu. Escute o homem de Deus. Il dit jusqu'à quand? Até quando? Fais passer le vin, tu bois beaucoup, tu t'enivres beaucoup. E você está a beber muito, tu fica muito bêbada. Comment tu n'abandonnes pas de Como é que você não está a abandonar o vinho? L'attitude que vous avez devant l'homme de Dieu détermine votre bénédiction. A atitude que tu tens perante o homem de Deus determina a sua bênção. Parce que là, c'est le respect que vous avez pour l'huile sainte qui est sur lui. É o respeito que tu tens perante o óleo santo que está perante o homem de Deus. Anne a parlé, je suppose, d'une voix douce. A tua serva não é uma mulher perversa. Écoutez d'abord, mon Seigneur, É mon Senhor. le niveau où il a mis l'homme de Dieu. O nível que ele colocou o homem de Deus. Deuxième point, O segundo ponto. ta servante, A tua serva, et elle s'est justifiée. ela justificou-se. Ta servante n'est pas une femme perverse. A sua serva não é uma mulher perversa. C'est l'amertume à l'âme. É mesmo a amargura dentro da alma. J'étais en train de prier, je répandais mon cœur devant l'Éternel. Eu estive mesmo a orar, derramei meu coração perante a Deus. L'homme de Dieu a validé sa prière. O homem de Deus carimbou a sua oração. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Será que você C'est está ce que entendendo? les serviteurs de Dieu va faire. É aquilo que os servos de Deus vão fazer. Et l'homme de Dieu a prononcé la phrase. La Bible dit que Dieu confirme la parole de son serviteur et la prédiction de ses envoyés. A Bíblia diz que o Deus confirma a profecia em sua casa. Et que le Dieu du ciel exauce ta prière. Que o Deus do céu acaba de ouvir a sua oração. Anne a dit Amen. Ana disse amém. Cette femme a conçu. Esta mulher concebeu. Cette femme a mis au monde. Esta mulher nasceu. Cette femme a honoré son vœu. Esta mulher honrou o seu voto. Et aujourd'hui, je prêche sur cette femme. E hoje estou a pregar acerca desta mulher. Je prêche ces choses à l'église. Eu preguei essas coisas na igreja. Je vis des grands miracles. Eu vi grandes milagres. Ici, je parle lentement. E aqui estou a falar Je devagar. parle aussi rapidement. E também estou a falar Mais rapidamente. quand je prends ce message, Mas quando eu tomo essa mensagem, c'est tout un séminaire d'une semaine où je veux pas à pas. é um seminário de uma semana, eu vou passo a passo. Je clôture en te donnant seulement ce verset. Eu vou encerrar dando este versículo. Est-ce que tu veux vivre la main puissante de Dieu? Quero viver a mão poderosa de Deus. Il faut retenir la prière et le jeûne sincère. Você tem que reter a oração e jejum sincera. Le vœu où Dieu se retrouve les intérêts de Dieu. O voto de que Deus encontra os seus interesses. Et ensuite, les offrandes d'action de grâce sortez dans l'ordinaire. Depois- C'est ce que tu as l'habitude de faire. As ofertas de ação de graça saem do ordinário. Et que ta prière soit validée. E que a sua oração seja carimbada. Et là, c'est fini, tu vivras le miracle. E ali tu viverás os milagres. Maintenant, je vais prier avec quelqu'un. E agora vou orar com alguém. Nous allons lire dans les livres des psaumes. Vamos ler no livro de Salmos. Psaume 138. O Salmo 138. Si le pianiste peut venir, Se o que toca piano pode chegar. la Bible dit
Je te célèbre de tout mon cœur. Eu estou a celebrar o Senhor de todo o meu coração. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Eu canto os teus louvores na presença de Deus. Je me prosterne dans ton saint temple. Eu estou a prostrar-me no teu templo Et je santo. célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Eu estou a celebrar a tua bondade por causa a tua fidelidade por causa da tua bondade. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Porque o seu nome, a sua reputação espalhou-se pelo cumprimento das suas Je promessas. suis en train de dire à quelqu'un, E será que eu estou a falar perante uma pessoa? voici les trois voies São os 3 caminhos pour vivre le miracle dans la vie para viver os milagres na vida chrétienne. cristã. Et aujourd'hui, E hoje, Dieu va accomplir un miracle. Deus vai cumprir um milagre. Les promesses, As promessas. sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. O seu nome espalhou-se pelo cumprimento das suas Voilà, frères et promessas. sœurs, la parole que je m'aimerais bien partager et je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. E a palavra que queria compartilhar convosco também. Paro aqui, que Deus os abençoe. Mais j'ai un grand rendez-vous sacré avec vous. Mas tem compromisso sagrado convosco. Ce n'est pas facile de venir à Luanda à ce moment. Não é fácil vir em Luanda neste momento, neste período. Mais notre présence ici Mas nossa presença neste momento a des effets. há 2 efeitos. Que Dieu arrête la crise dans ta vie. Que Deus possa parar a crise na sua vida. Que la crise financière s'arrête dans ta vie. Tu as entendu parler de miracles. Você ouviu escutou os milagres. Tu as entendu parler de Jésus qui guérit. E você escutou Jesus que está a curar. Mais ce que tu vas vivre dépasse l'entendement humain. Aquilo que tu vai viver vai ultrapassar o entendimento humano. C'est le samedi prochain, le 23 et le dimanche, le 24. O sábado 23 e o domingo 24. De 15h à 18h, 3 heures seulement devant Dieu. Das 15 até 18 horas, 3 horas perante a Deus. Et c'est au Ciné Africa. No Cine África. Vous connaissez l'endroit. Você conhece o lugar? Et c'est où? É aonde? À Ojaenda, n'est-ce pas? Aonde é? Tocar. Second touché. O segundo tocar. Tu as besoin de second touché, j'ai besoin de second touché dans ma vie. Você precisa também de tocar pela segunda vez. La philosophie, je résume, c'est quoi? Eu vou resumir a filosofia é o quê? C'est l'histoire d'un aveugle. É a história de um cego. Un aveugle, ça veut dire quoi? O que quer dizer um cego? C'est lui qui vit dans l'obscurité et rien ne marche dans A sa vie. pessoa que vive na escuridão e nada anda na sua vida. Il existe mais il ne vit pas. Ele está a existir, mas não está a viver. Il existe. Ele está... Il y a des gens qui existent ici, Há pessoas que estão a existir aqui, mais qui ne vivent pas. mas que não estão a viver. Parce que tout est dans l'obscurité. Porque dans leur vie. tudo está na escuridão. Mais cet homme-là a eu la grâce comme toi et comme moi. Mas este homem teve a graça como tu, como eu. Jésus-Christ a prié pour lui. Jesus orou a favor dele. Il a touché ses yeux. Ele tocou os seus Et olhos. Jésus-Christ lui a posé la question. E Jesus fez uma pergunta. Qu'est-ce que tu vois? O que estás a ver? Il a répondu, je vois les hommes, Ele respondeu que estou a ver os homens, mais comme des arbres qui marchent. mas como as árvores que estão a andar. Mon cas, Teu caso é o meu caso. Jésus t'a touché Jesus tocou-te parce que tu l'as accepté comme l'unique sauveur et Seigneur. porque você aceitou como o único Salvador e Senhor. Mais j'aimerais aussi te poser une question. Mas queria te fazer uma pergunta. Soyez sincère. Seja sincero. Est-ce que tu vois clair dans ta vie? Será que você está a ver claro na sua vida? C'est la réponse qui va t'amener au Ciné Afrique. Essa resposta é a anúncio em África. Mais il faut presser la réponse que Dieu va répondre. E nesta resposta que Deus vai Je responder. pose à tous les amis serviteurs de Dieu. Eu estou a fazer essa pergunta a todos os amigos. Est-ce que vous êtes satisfait de votre ministère? Você está satisfeito com o seu ministério? Est-ce que vous voyez clair dans votre ministère? Está a ver claro no seu ministério? Est-ce que vous voyez clair dans votre mariage? Você está a ver claro no seu Est-ce que vous casamento? voyez clair dans vos études? Está a ver claro nos seus Est-ce que vous estudos? voyez clair dans vos affaires? Está a ver claro nos seus Est-ce que negócios? vous voyez clair dans le travail de Dieu? Está a ver claro nos trabalhos de Deus? Si vous ne voyez pas clair, Se você não está a ver claros, je te donne la bonne nouvelle. a vergonha de recomeçar. Ne changez pas de nom. Não muda o nome, Ne changez pas d'adresse. não muda o endereço.
Ne changez pas de milieu. Não muda do ambiente, do meio ambiente. C'est là où Dieu va opérer le miracle. É ali mesmo que Deus vai operar o milagre. Les hommes seront surpris de ce que Dieu va faire. Os homens serão espantos daquilo que Deus fará na sua vida. Frère nanga nzambe apambola yo te na poto bato bayebi okuna. Ah, tu conhece? Para deixar aqui. Il faut Jérusalem na yo ezala quelque part. Ah, é preciso que o teu Jerusalém esteja num certo lugar. Soki nzambe apambola yo na maboro bato bayebi yo te il faut apambola yo na palanca. Ah, se Deus te abençoar numa boa pessoa que não te conhece. Bato bayeba yo. Para as pessoas te conhecerem. Tonga immeuble comme référence. Para você erguer alguns andares para ser uma referência. Mutu nyonso po alingi apesa référence abi ke non na immeuble ya un tel. Vá no andar do fulano. lokola ngai na Kinshasa epai na biso wana babenga yango are leta ye atia wana are na Congo bato balakaka te babenga yango are Soni. O Estado chegou, colocou o nome na parada, mas ali chama-se a parada de Soni. Na ferme na biso ezali village ya ba Congo. Ali onde nós criamos os animais. Zamba chanja babenga yango village Soni. Lá chama-se village. C'est ça l'influence. É a influência. Eza village mobimba ba Congo ezali tour kula mengana tie ferme wana village wana ekufi ba soko ngoto na reference o genda na village nini Soni. Olha que você vai naquela aldeia, na aldeia coutumier. Também sou agora soba. E agora eu sou soba. Chef de terre. Agora eu sou chefe da terra. Na ba chef coutumier kuna ba onyo so komi bato na ngai. Frinyo ezali kuna buka na yolia eza nini? Todas as coisas que estão ali tira come de Deus. Basal na Nzambe kende sala prière ndengo eza ya nini? Ya Nzambe. Sempre Deus vai lá fazer oração e retire de Deus. Et c'est ce que Dieu va faire de toi. Et aquilo que Deus vai fazer de ti. Je le dis, tu seras une référence dans ta vie. Tu seras uma referência na sua vida. Dieu va faire de toi l'icône. Deus vai fazer de ti uma referência. Dieu va faire de toi la faculté. E Deus vai fazer de ti uma faculdade. Dieu va faire de toi une référence. Deus vai fazer de ti uma referência. Et personne n'oubliera parce que tu vas recevoir le second touche. E ninguém vai esquecer porque você vai receber um segundo tocar. Si Dieu lui-même a recommencé. Se ele próprio Deus recomeçou. Et toi aussi tu vas recommencer. Tu também deve recomeçar. Et Jésus a touché cet homme. E Jesus tocou este homem. Il a vu clair. Ele viu claro. Nous sommes venus. E nós viemos pour que quelqu'un voit clair dans sa vie. Para que alguém veja claro na sua vida. C'est pour cela ici, si tu es sur place, se você está aqui, tu peux déjà prendre ton macaron, c'est gratuit. Et pode receber já que o seu passe é gratuito. Amène les membres de ta famille. Leva o membro da sua família. Surtout je parle aux femmes, mobile ninga kwa bala wote memaye parce que kuna ndeza ba on clair. Ele não gosta de te casar, leva-lhe ali. Compromisso, pastor. Respectez ce rendez-vous, frère. Respeite esse compromisso, irmão. Soyez là à 15h. Esteja lá às 15 horas. Et soyez bénis au nom de Jésus. E seja abençoado em nome de Jesus. Maintenant là, je veux prier avec vous. Quero orar convosco. Aujourd'hui, on va faire seulement une seule chose. Vamos fazer só uma coisa. Je veux prier pour que Dieu donne au pasteur le cœur de jeûner et de prier. E para que Deus dê aos pastores o coração de orar e de jejuar. Est-ce que vous me suivez très bien? Está a me ouvir bem? Que Dieu donne à tous les croyants qui sont ici le cœur de Deus dá e o coração de orar e de jejuar. Regardez tous les grands dans la Bible. E olha todos os grandes na Bíblia. Ce sont des personnes qui ont passé des moments avec Dieu. E são pessoas que passaram tempo com Deus. Il y a des jeunes où si tu fais seulement une seule fois, l'histoire de ta vie change. Jamais. E agora ou nunca. Deuxième catégorie de personnes. A segunda categoria de pessoas. Je vais prier pour des personnes qui vont faire des grands vœux dans leur cœur. E vou orar para as pessoas que vão fazer grandes votos no seu coração. Et pour Dieu. E tu com o teu Deus. Mais que Dieu se retrouve dans ton vœu. Que Deus possa se encontrar no seu voto. Troisième catégorie de personnes. Terceira categoria de pessoas. Maintenant là sur place. E agora no seu lugar. Des gens qui vont faire une double portion de leur offrande. As pessoas que vão dar uma dupla porção da sua oferta. J'aimerais faire quelque chose. Eu quero fazer alguma coisa. Donner tout ce que tu as sauf ton transport. E dá tudo que tu tens somente o teu transporte. L'appel des fonds. E a chamada de fundo. Je veux hypothéquer mon ministère. Je veux que tu vois que quand je prie, Dieu bénit. Eu quero que você veja quando eu Si tu as l'argent ici, se você tem dinheiro aqui, peu importe l'origine de cet argent ou qu'est-ce que tu veux faire avec, não importa a origem desse dinheiro, o que tu quer veuillez fazer. poser ça ici.
vem depositar aqui. Prenez seulement votre transport ou décide-toi de rentrer à pied. Tu vas rester avec une histoire que tu n'oublieras jamais dans ta vie d'huile. Eu vou orar acerca deste óleo. L'huile est le symbole de l'esprit. O óleo é o símbolo do Espírito. L'esprit va faire quelque chose. Hoje vamos fazer alguma coisa. Et ensuite, Depois d'un commun accord, de acordo, d'un commun accord, de acordo nós todos, nous allons demander à tout le monde de faire un acte de foi. nós todos vamos fazer ato da fé. Cet acte de foi, je ne sais pas quel est le pasteur qui va me prêter son bureau. Pasteur Manzan, pouvez me prêter ton bureau? Vai me dar o seu gabinete. C'est-à-dire, la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera donné. Se Deus se acorda para pedir uma coisa a Deus, Deus lhe dará. On va choisir un jour, je serai là. E vamos escolher dia estarei ali. D'ailleurs, demain, je commence à recevoir le don. Demain eu vou começar a receber as pessoas. Moi et toi, on va s'accorder dans la prière. Eu contigo vamos ter Je acordo te na oração. donne 7 jours. Eu vou te dar 7 dias. Je te donne 30 jours. Eu vou te dar 30 dias. Je te donne 40 jours. Eu vou te dar 40 Je dias. te donne 90 jours. Eu te darei 90 dias. Aquilo que Deus fará. Ça va rester historique Ele vai ficar histórico. et tu n'oublieras jamais. E nunca vai esquecer. Certaines personnes vont se déplacer avec leur dîme jusqu'à Kinshasa pour sceller cela. Algumas pessoas vão se deslocar com seus dízimos de Kinshasa para carimbar. Mais le premier pas d'abord, O primeiro passo l'obéissance à ce que je viens de dire maintenant. é a obediência daquilo que eu acabei de dizer agora. Je ne vais pas faire l'appel de fond. Eu não fiz a chamada de fundo. Je dis seulement tout ce que tu as, tu enlèves seulement ton transport. É, Toi et ton Dieu. tudo que tu tens, só tira o teu transporte. Ou si tu ne veux pas laisser le transport, rentre à pied. Ou você não quer deixar o transporte para voltar a Moi, pé. je veux prier. Eu vou orar. La Bible dit, mon serviteur prospérera que tu prospères. Au placé. Ele estará mesmo colocado lá muito em cima. Parce que dans la vie du serviteur, il est humain. Na vida do servo, o servo é humano. Dans ces vases de terre, il y a le mystère de Dieu. Nesta terra há o mistério humano. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le service. Je suis un serviteur. Aquilo que chamamos o serviço, sou servo. Il y a ce qu'on appelle la prêtrise. Aquilo que chamamos o sacerdócio, sou sacerdote. Eu vou falar bem Lingala. O sacerdote de Deus tem a parte humana. E não acompanha a parte humana do servo de Deus. Aqui é mesmo coisas espirituais. É coisa que tomaram o lenço quando pegar. Algumas pessoas vão cair e vão acordar só amanhã. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous entendez? Et loko il faut que ça la yo na vie na yo faut pambola. Obi que ceux qui ont pambola église pambola mi famille ne pambola. Você é abençoado, a igreja é abençoada, também sua família vai ser abençoada. Alors je veux prier maintenant. Eu vou orar agora. La prière que je fais. A oração que eu vou fazer. Seigneur Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. En vertu du pouvoir du vin et de l'autorité divine. Em virtude do poder divino. L'huile est le symbole de l'esprit. O óleo é o símbolo do Espírito. L'esprit, c'est la vie. O Espírito é a vida. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo, je transfère ton onction divine. eu estou a fazer a transferência da sua unção divina. Que la grâce couvre cette huile Que a graça cobre este et óleo. apporte la faveur, Que possa levar o favor, la bénédiction, as bênçãos, la vertu curative, a virtude la curativa, vertu d'élévation, a virtude da elevação, de haute protection divine de alta proteção divina. à celui qui va s'engager par la foi. A pessoa que vai se engajar pela fé. Que tes saints anges soient à leur service. Que os teus anjos santos estejam no serviço. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Si quelqu'un peut m'aider à ouvrir, Por favor, pode nos ajudar a abrir, por favor. qui sait bien l'ouvrir, le verset là-bas. Se saber. Frère, venez maintenant. E agora vem, Quand le frère nous donne un cantique, nos dá uma canção. vous déposez tout ce vous et Dieu. É precisa depositar. C'est vous et Dieu. Vous e o Deus. J'ai demandé. Nzamba pasteur Florim Pangi Imayo Nzamboyo Nzamba pasteur Coutinho Fernando Imayo Nzamboyo Nzamba pasteur Sonika Futa Imayo Nzamboyo Nzamba pasteur Shadrach Mubanga Imayo Nzamboyo Apôtre Mutombole Papa Ngaye Nzamba pasteur Ogina Mangebu
olingi nga